O Cinema em Foco, como vocês sabem, ele é uma realização do grupo de pesquisa CPCine, formado por nós, professores de cinema do IAD, da UFJF, e que conta com o apoio da Pró-Reitoria de Cultura e do Museu de Arte Murilo Mendes. A Lúcia Murat, eu acredito que vocês já conhecem alguns dos filmes dela. Ela tem essa pegada muito autobiográfica nos filmes, como a gente viu nesse, né? Bom, ela vai falar dos filmes Todos os Poderes, tem Quase Dois Irmãos, tem Brava Gente Brasileira. Ela começou a partir aí dos anos 80 a fazer esses filmes, e a Lúcia se insere, sim, como uma cineasta, mulher, fazendo cinema, numa época que ainda já existiu, evidentemente, várias mulheres fazendo cinema, e a Lúcia reforça isso, né? Porque ela constrói uma filmografia consistente. Só esse filme que a gente viu agora, ele é um filme do ano passado. Ela está com outro sendo lançado, foi lançado no Festival de Brasília na semana passada. Ainda não está lançado comercialmente. E eu queria fazer... A Lúcia vai se apresentar um pouco melhor, ela vai falar um pouco dela, ela vai abrir isso, e a ideia seria que vocês também fizessem suas perguntas sobre a trajetória dela, sobre o filme, enfim, que vocês ficassem à vontade. Bom, como a Carla falou, eu comecei no cinema nos final dos anos 70, início dos anos 80, com o primeiro documentário chamado Pequeno Exército Louco, e meio que minha vida reflete um pouco a história do Brasil, né? Quer dizer, eu fui presa, saí, comecei a fazer cinema. Aí meu primeiro documentário tinha um projeto para se transformar num longa Filme. Aí tem o Pra Frente Brasil, tem uma intervenção militar, que ainda estava assim, na ditadura, tem uma intervenção Lembra Filme, Caio Celso Amorim, que era o presidente da época, atual ministro da Defesa, e tem uma outra intervenção, aí todos os filmes políticos foram proibidos, aí acaba o filme, demora mais 4 anos, aí finalmente termino esse primeiro filme como um documentário de 50 minutos. E assim vai, né? Meu primeiro longa-metragem foi O Que Bom Te Ver Viva. Eu lanço em 89, na época da disputa Lula-Collor, no ano seguinte Collor acaba com a Embrafilme, quer dizer, caixa de distribuição no meio, e todo mundo fica sem filmar mais um tempão, até recomeçarem as leis. Então eu acho que eu sou muito meio que represa, no fundo também o meu cinema reflete um pouco toda essa história vivida pelo país, né? E eu acho que a gente está vivendo agora nos últimos... Desde a retomada, né? Desde meados dos anos 90, da mesma forma como você tem estabilizando uma democracia, você tem uma estabilização da produção cinematográfica, né? Isso tem me possibilitado fazer filmes, né? Com uma certa frequência, em geral, de ficção de 4 em 4 anos. E de vez em quando, no meio do caminho, eu faço um documentário para não perder a forma, né? E eu gosto muito dos dois estilos, né? Tanto da ficção quanto do documentário, e eu misturo muito os dois, né? Acho que na ficção eu uso muito da minha pegada documental e no documentário muito da minha pegada ficcional. Então, é uma brincadeira que eu gosto muito também, que é de misturar os dois. E como tudo demora para ser feito, meio que o documentário é mais fácil, eu meio que sempre, de vez em quando eu jogo um no meio, assim. Foi um pouco o que aconteceu com esse filme, quer dizer, que na verdade veio... O filme que eu apresentei essa semana em Brasília era um projeto anterior, eu estava levantando dinheiro e tal. E no meio do caminho teve a morte do meu irmão, e eu comecei a entrevistar meu outro irmão, começou como registro pessoal, mas logo em seguida eu achei que realmente era uma coisa que tinha uma representação da época importante, tal. As cartas eram cartas muito legais, que eu tinha esquecido, minha mãe tinha mandado bater a máquina, são 3 catálogos desse tamanho, que estava lá jogado, né, 30 anos lá, guardadinhos lá, guardadinhos lá numa estante. E eu comecei, aí pensei e escrevi, foi um dos poucos roteiros, assim, normalmente meus roteiros eu começo de um lado, vou para outro, não sei o que, eu tateio muito, né? Acho que esse foi um roteiro que veio meio de, talvez pelo impacto emocional,
veio meio de uma vez só, né? Quer dizer, óbvio que depois a gente copidesca muito, corta muito, muda algumas coisas, mas a estrutura dele, que era de uma voz off minha, né? Falando não linear, não cronológica, junto com uma situação cronológica que era a ida do Heitor para Londres até a Índia, né? Então, eu manter a tensão desses dois arcos, né? Durante o filme, fazendo quase que uma dramaturgia aí, né? Nesse sentido. Não é uma dramaturgia. E assim, intercala a história do Heitor com a sua, né? Eu acho que ele tem uma estrutura dramática de uma ficção, né? Quer dizer, tem uma... Apesar de que é um documentário, entende? Porque tudo está ali é documento. Quer dizer, assim, eu falo em primeira pessoa, mesmo quando eu faço uma ficção que tem uma pegada autobiográfica, tem alguma coisa da minha experiência, sempre tem, né? Quando você cria, sempre tem, é impossível não ter, então. Mas você está fazendo ficção, você inventa, você mistura, você pega uma coisa de um outro personagem, cria aqui, você constrói o mundo a seu bel prazer, né? Quer dizer, quando você está falando em primeira pessoa, não, você pode até... Toda memória seletiva, pode ser que não tenha sido exatamente aquilo, mas é o que é a tua verdade, né? Era o que era a verdade do Heitor e as cartas são documentos. Então, também que eu acho interessante, por isso que a coisa da ficção aí mesclada para mim é interessante, é porque todos esses documentos também são parcialmente verdadeiros. Ou seja, a nossa memória seletiva, as cartas, como mostra o próprio Heitor, em alguns momentos mentirosas também, se for pegar só aquela carta, 30 anos atrás, ele estava maneirando com meus pais, em alguns momentos. Então, também todo o limite da chamada verdade documental, né? Eu acho que também fica um pouco expressa nesse filme, pelo jogo entre as cartas e a fala dele, né? Mas foi assim, foi um processo também muito criativo esse filme, né? Assim, foi muito, porque eu me lembro quando eu terminei de fazer o roteiro, eu mostrei para uma amiga minha, ela falou, você está louco, isso é um livro, não é um filme. Eu falei, não, vai virar um filme e tal. Mas esse virar um filme foi um processo muito da equipe mesmo, de busca, de pesquisa, eu não queria fazer um Discovery Channel, eu queria fazer um filme que falasse dessa época de uma maneira que trabalhasse com as emoções, né? Então a pesquisa da gente não foi uma pesquisa muito de Super 8, eu me lembro quando o Léo chegou, por exemplo, com uma das cenas que eu mais gosto do filme, que é aquela videoarte que se passa em Londres, que a gente depois brincou, o Caio brincou com o Chacal que está fazendo performance atrás. Eu olhei primeiro e falei, não vou fazer com uma videoarte no filme e tal. Então foram coisas que foram centrais e de repente a gente bolava como, né, levar. Eu lembro uma vez a gente chegou e falou assim, não, mas como é que eu vou projetar? A Nego falou, a gente faz a biblioteca de lombada branca. Se fizer lombada branca, a gente vai conseguir refletir. Porque tinha uma série de problemas técnicos também, né, muito grandes. Né? Tinha que iluminar o Cairo sem prejudicar a ambiência da projeção e descobrir como você podia fazer a projeção em cada situação, entendeu? Foi filmado no cinema, ali no cinema, né? Aquela projeção que o Caio interpreta na frente, que ele está na frente. Não, aquilo era uma tela branca. E é projetado na tela branca. Uhum. E ele estava na frente, brincando com o personagem, né? Quer dizer, a gente ensaiou algumas vezes, tá? Porque a gente foi para a filmagem também, quer dizer, quem fez as edições até foi a Júlia, e tinha muita coisa que foi usada Super 8, mas a gente foi para a filmagem também, a gente foi com o laptop, e não somente com os trechos editados para cada situação da carta, mas também com os trechos em aberto. Então muita coisa a gente mudou no set, entendeu? A gente tinha essa liberdade de editar na hora, né? Reeditar, né? O material que estava sendo projetado. Dependendo da interpretação, dependendo da situação do cenário e tal. E teve muita coisa de descoberta mesmo. Eu me lembro que teve uma hora que a gente estava ainda na parte de ensaio, tal, de pesquisa, nem Caio estava, mas eu estava com o menino que estava fazendo a arte e tal, e projetei estava querendo projetar umas fotos na piscina, que fazia um movimento de água e tal, que a gente acabou não usando até no filme. E era uma coisa bonita e tal, mas no filme acabou não usando. Mas aí, da projeção, ele estava com uma tapadeira branca atrás, aí de repente aquela projeção da água refletiu na tapadeira que refletiu no rosto dele, né? Uma coisa meio esquisita, né? Eu falei, cara, não é maravilha, apocalipse não, isso é totalmente... Aí eu falei, bom, vamos usar, e aquela parte que ele está no Mar do Sul, a gente usa isso, né? Quer dizer, que foi isso, era um reflexo na água, reflexo na tapadeira, a tapadeira dele dá aquela coloração estranha, né? De vermelho e tal.
Então foi um processo muito de busca mesmo, né? De como é que a gente podia, né, trabalhar em cada situação. Tem alguma pergunta? Oi, boa noite. Meu nome é Ramsés. Primeiro, eu queria te dar os parabéns pelo filme. Gostei muito do documentário. E eu queria saber, não sei se é um equívoco meu ou se é uma impressão minha, mas existe uma tendência atual no documentário brasileiro de uma tendência dos documentaristas serem mais pessoais? Eu estou percebendo muito isso, assim, eu vou dar um exemplo, assim, tem um documentário da Denise Dumont, O Homem que Engarrafava Nuvens, que é sobre o pai dela, o Desencroquete, que é feita por uma das filhas de uma das pessoas, e assim, e vários outros documentários. Assumindo Marighella. Exato. Então, assim, eu queria saber se é uma tendência do documentário brasileiro, se existe isso, se percebe-se. Eu acho que é uma tendência, sim, não do brasileiro, mas do mundial mesmo, né? De você se colocar na tela, né? Quer dizer, como se fosse um passo à frente, como se tivesse chegado num momento em que, digamos, a observação simplesmente não fosse suficiente, como se as explicações sociológicas também, houve um momento que você, né, trabalhava muito com análise e tal, pesquisas, não fosse suficiente, como se você não conseguisse mais apreender a realidade, de repente você pôr a sua situação pessoal seria um ganho. Me parece que está acontecendo sim. Até recentemente no IMS, o Avelar fez uma mostra que foi interessante, porque ele pegou 4 mulheres, todas latino-americanas, que tinham feito filmes pessoais que trabalhavam com questão política, quer dizer, que iam do pessoal para o político, ou que iam do pessoal para um registro da época, né? E são 3 filmes recentíssimos. Era o meu, da Flávia Castro, de brasileiros, um filme chileno que é muito bonito, chamado Cai Santa Fé, de uma menina que foi mulher de um comandante do MIR, que foi assassinado. Ela refaz toda a trajetória do Chile, de antes do Allende até hoje. Uma menina, não foram 5, uma menina paraguaia, que é sobrinha de um gay que também foi misteriosamente morto no Paraguai, que é interessantíssimo também, que mostra como o Estado do Stroessner perseguiu os gays, oficialmente mesmo, né, que eram quase como presos políticos, né, eram torturados juntos e tal. Muito interessante esse documentário, também pessoal o tempo todo, entrevista o pai e tal. E o outro é também de uma peruana, chamada Sibila, que ela é sobrinha de uma mulher que foi o Sendeiro Luminoso, que passou 18 anos presa e tal, e que ela tinha aquela divisão familiar, a parte da família totalmente contra, a mãe da Argentina e tal, e também misturava muito, porque tem uma família da Argentina e família do Peru e tal. E ele fez essa mostra justamente como se mostrasse uma tendência que está acontecendo. No caso, eram 5 mulheres fazendo um documentário, todos com um viés histórico, né, político histórico, e com uma pegada pessoal, quer dizer, se colocando. Então, acho que isso realmente... Foi com o Avelar que eu descobri isso, assim, a gente vai fazendo as coisas e de repente está imersa, né, numa tendência, né? A gente nunca descobre as coisas sozinha. Alguém mais? Só para aproveitar aqui, tem assim, buscando sintonizar com esse tema que a gente propôs, né, que é a mulher no cinema, tem um dado que o primeiro filme feminista da América Latina teria sido o da Vera de Figueiredo, que é uma cineasta brasileira que fez Feminino Plural em 1976. Era um momento em que o movimento feminista no Brasil, na verdade não só no Brasil, falando rapidamente, porque o movimento feminista passou por várias ondas, né? vários momentos na sua história e tal, mas assim,
ele basicamente contestava radicalmente aquele modelo de representação da mulher na sociedade, que era colocada como as mulheres, elas tinham que, nas suas condições de esposas, de mães, de filhas, elas deveriam permanecer submetidas ao domínio masculino como coadjuvantes ou então auxiliares dos homens, seja no âmbito público, seja no âmbito privado. Esse filme, da Vera de Figueiredo, é um filme que realmente transgride completamente isso. E tem uma pesquisa, uma das raras pesquisas, que esse é um tema, a mulher no cinema, muito pouco ainda pesquisado, fica inclusive a dica para quem estiver pensando no mote para pesquisa, que entre do início do cinema até 1979, apenas 20 filmes de longa-metragem teriam sido feitos por mulheres. E assim, não é porque a mulher está se representando, se autorrepresentando, que ela deixaria de abordar aquele tipo mais tradicional na representação da mulher. Não é? Por exemplo, nessa pesquisa fala que desses filmes, a boa parte deles mostra assim, casais onde, quando tem algum conflito, a mulher, quando há algum embate entre as mulheres, é por conta de um relacionamento. E é por conta de um homem, a disputa de um homem, não é? De um parceiro e tal. Eu estou falando isso, uma introdução muito rápida, muito breve, só mesmo para deixar essa centelha, assim, para justificar esse tema que a gente está buscando aqui, também para estimular qualquer eventual pesquisa que alguém esteja buscando, algum mote e tal. E no filme que a gente viu, da Lúcia, tem um momento que hoje me chamou, eu já tinha visto esse filme antes, e hoje, claro, me chamou mais atenção, não é? Que você fala das mulheres da sua geração, não é? Que você fala de como... Eu te peço para falar um pouco mais sobre isso, como eram as mulheres da tua geração nesse momento do filme, essas mulheres que você estava se referindo, assim, né? Que é uma geração posterior ao cinema novo, não é? Eu acho que isso se dá basicamente quando eu entro na universidade, no final dos anos, quer dizer, no Brasil, né, que é um pouco posterior ao movimento feminista americano, né, demora um pouco. Mas é basicamente 67, 68, né, quer dizer, em 67, 68, quer dizer, além da luta contra a ditadura, você teve uma movimentação, uma mudança radical de comportamento, né. É quando, quer dizer, as moças, que a gente começa a tomar pílula, a gente começa a ter relação fora do casamento. Eu tenho, assim, essa coisa da minha família, que eu tenho duas irmãs bem mais velhas, né, quer dizer, as minhas irmãs mais velhas casaram virgem. Outro dia tinha uma reunião lá em casa das amigas da minha irmã mais velha, e a gente começou a rir, todas nós juntas, porque hoje parece ridículo, mas tinham 20 senhoras, lá 25 senhoras, todas tinham casado virgem. Isso não tem tanto tempo assim, né? Então, o que acontece no final dos anos 60 é um movimento muito radical mesmo. Quer dizer, aí era basicamente Simone de Beauvoir e Reich também, né? Quer dizer, foram as duas grandes leituras para a gente que permitiam. É óbvio que quando você entra no processo, quer dizer, na clandestinidade, tudo isso fica muito facilitado também, entendeu? Apesar de que, algum tempo depois não, quando os anos de chumbo viram chumbo mesmo, mas no primeiro momento, quer dizer, você tem uma sensação de liberdade muito grande e você não está aprisionado naquelas regras todas, né? Então, essas mulheres realmente, assim, a última coisa que você queria ser era mulherzinha, né? Você queria ser, sabe, você queria ter um amante em Paris, entendeu? Você não queria ser mulherzinha. Era uma coisa muito... E foi muito rápido tudo isso. Não, obviamente, como tudo que é muito rápido também, era muito radical, né? Relações abertas, tudo isso foi a grande discussão da época. E claro que assim, na tua geração, mas também no teu meio, que era um meio mais intelectualizado. Não, isso totalmente era classe média universitária, né? Da Zona Sul, do Rio de Janeiro. Isso é bastante segmentado. Não, mas de qualquer maneira é um movimento que começa ali e depois se espalha na sociedade, né? Quer dizer, é uma mudança. Eu me lembro quando eu entrei na faculdade, por exemplo, de economia, tinham, sei lá, 4 mulheres, uma turma de 100 alunos. Era uma diferença muito grande mesmo. Então, quer dizer, eu acho que, quer dizer, a questão da fantasia da revolução ali, a entrada no processo contra a ditadura e tal, teve muito, quer dizer, a questão de ficar tudo com uma sensação de liberdade muito grande, né? É
É uma sensação que todo mundo que viveu clandestinidade naquele momento tem, de que você nunca se sentiu tão livre, por mais que você estivesse totalmente clandestina, totalmente oprimida. Porque realmente você não tinha regras, você estava rompendo comportamentalmente com tudo que você foi educado, você estava rompendo com as regras da tua família e estava querendo construir um mundo novo. Né? Era muita fantasia junto, né? Mas que mudou, né? Boa noite, Lúcia. Obrigado pelo filme, lindo. Eu tenho duas questões. A primeira, eu queria te perguntar, assim, algumas cineastas mulheres que têm essa questão do olhar feminino mais latente no Brasil. Por exemplo, Ana Carolina, com a trilogia, é bem latente. Eu queria saber de você se você acha que a produção das mulheres tem, no Brasil, tem algum viés que torne os filmes diferentes, tem um olhar feminino. E a outra curiosidade é sobre o Brava Gente, seu filme, sobre o processo de pesquisa. Eu gosto muito do filme e queria saber, curiosidade, assim, saber como é que foi o processo do filme. Por coincidência, estava escrevendo sobre isso ali fora. A primeira pergunta foi do... Olhar feminino, você tem uma especificidade. Como a Carla falou, quer dizer, eu separo um pouco o que é cinema autoral do que é cinema industrial, entendeu? Quer dizer, quando você está trabalhando numa televisão, trabalhando na indústria, não sei o que, você é parte de um todo, né? Não é a tua expressão. Então, ou mesmo, por exemplo, entre os filmes que ela citou, com certeza, tem um filme da Gilda de Abreu, O Ébrio, né? Que é um exemplo de um filme que tem um comportamento extremamente machista no final e tal, que foi feito por uma mulher, um maior sucesso cinema brasileiro, tá? Acho que até hoje é o maior sucesso cinema brasileiro. Então, evidentemente, quando você tem a possibilidade de se expor, você vai se expor, você é mulher, você é gay, você é homem, vai se expor dentro da sua integridade, né? E eu acho pelo fato de que as mulheres terem ficado muito tempo longe do poder, no caso do cinema, muito, quer dizer, no grande momento do cinema brasileiro, que foi o cinema novo, as mulheres não tinham nenhum poder, e elas, em geral, são retratadas de uma maneira bastante estigmatizada, bem ao fundo e tal. Não é uma questão, né? E são meio fundo mesmo como atrizes. A gente brinca meio caras e boca. Eu acho que quando elas têm esse poder de falar autoralmente, sim, eu acho que elas tendem a ter um olhar, digamos, mais subversivo, entendeu? Em relação, não somente à questão feminina, mas em relação ao mundo mesmo, em relação à violência. Elas têm uma pegada que é diferente, mas se elas têm essa possibilidade de falar autoralmente. E num determinado momento, que eu acho que foi nos anos 80, eu acho que isso ficava mais claro, talvez, do que hoje, entendeu? É o que eu acho. Tem o Robert Stan, né, que fala isso, que não é porque determinados grupos vão se autorrepresentar que eles fariam essa autorrepresentação de uma maneira isenta de qualquer possibilidade, por exemplo, de estereótipo ou de uma representação negativa e tal, como o caso da Gilda de Abreu, né, que a Lúcia falou. Você não pode fugir da sua época também. Mas acho que tem duas questões ali. Obviamente a Carmen Santos era uma mulher muito mais livre que a Gilda de Abreu, que a tendência... Desde que a gente fala também dos filmes da Carmen, que a gente nunca viu, o filme desapareceu. Então a gente fala em função da figura que ela era, né? Mais do que concretamente, que ninguém nunca viu o filme. O Show Câmera era um filme histórico também. Mas isso nunca ninguém. A nossa geração não viu. Eu acho que depende mais assim, do repertório que a mulher, ou o homem, ou o gay, enfim, né, tem dentro, enfim, tem em si. Sim, das condições históricas também. Evidentemente que hoje é muito diferente do que foi para ela em 1952, acho que o filme. 49, né, Luiz? O Ébrio. 46. 6? Tudo bem, eu tô aqui. Vou discutir com a Carmen. Com o Luiz eu Eu achava que era 52. Não, mas em suma, é evidente que são condições históricas completamente diferentes, né? Que a pressão que ela sofria e tal. Para mim, pelo contrário, minha geração é a geração que rompe. Eu tenho total condição de fazer isso e muito apoio para fazer isso. Quer dizer, ele estava comentando hoje também, quer dizer, nos anos 80 surge coletivo de mulheres. Foi uma coisa muito forte no mundo inteiro. O mundo inteiro tinha coletivo de mulheres. E fazia vídeos, era uma coisa muito militante, muito mais militante do que artística. Né?
assistir o discurso, conseguiria fazer o discurso. Então isso surgiu no mundo inteiro, né? Era muito forte. O Brava Gente. Ah, desculpe, Brava Gente. Pois é, hoje estava escrevendo sobre Brava Gente, até que eu estou com um processo de retomar lá, meus amigos. Foi uma coincidência, assim, eu tinha acabado de fazer o Doces, voltei e tal, perguntar se eu tinha algum projeto, aí essas misturebas brasileiras, eu tinha um dentista em Nicei, que era de Mato Grosso, que em Campo Grande tem uma colônia japonesa muito forte, né? Ele foi para lá de São Paulo, depois da guerra. E aí ele me deu um relatório militar, falando, esse lugar aqui é lindo e tal, dá para fazer um documentário, é maravilhoso, tal, falando mais da natureza, né? E eu li o relatório, no final do relatório tinha a história das Índias. Quer dizer, era um relatório sobre o Forte Coimbra, e no final tinha a história da traição das Índias, entendeu? Era um relatório ipsis litteris, como uma coisa que tinha marcado e tal, forte. Eu fiquei fascinada com a história, entendeu? Falei, mas isso é maravilhoso, isso subverte tudo que se fala de índio, de mulher no Brasil, relação com o colonizador e tal. E aí, a partir daí, eu comecei a pesquisar. Foi uma pesquisa, eu fui lá meio na cara de pau a primeira vez, aí tive contato com a tribo, e depois pesquisei muito na Biblioteca Nacional, alguma coisa em Cuiabá, em Coimbra, e tudo era muito registrado, né? Tem muita coisa interessante, principalmente daquelas revistas do Histórico Geográfico. Você tem todos os relatórios militares que eram feitos na época, então é fascinante quando você começa a pesquisa, né? O filme tem muita coisa ipsis litteris de relatórios assim que eu fui adaptando, entendeu? E obviamente, quer dizer, a parte indígena toda foi um trabalho muito grande com eles, né? Aí o fato de eu estar chamando eles alguns momentos dominaram a tela mesmo, entendeu? A gente, com os mais jovens não, com os jovens a gente ensaiou bastante, a gente ensaiou com o grupo principal que fazia o papel indígena. Mas, assim, por exemplo, o que abre o filme, que é aquela cena que eles chamam de festar, né? Que é a cena do ritual da menstruação, que as velhinhas iam cantar e tal. Quando a gente, elas se vestiram, quer dizer, a gente fez as roupas, segundo a pesquisa branca e segundo as entrevistas dos antigos, a gente foi buscando as coisas e tal. E, normalmente, o pessoal de filho chegava, não fazia como normalmente, né? Vestia, elas se vestiram e tal, armavam os panos e tal. De repente eu olhei para o fotógrafo e falei, meu Deus, já começaram, porque o nego foi. E era muito interessante como eles viviam aquilo, principalmente os antigos viviam aquilo com uma certeza que aquilo era real, sabe? Aquela ficção era meio real para eles. Porque de repente eles estavam numa cabana como antigamente, a roupa era igual a antigamente. E foi muito bonito isso quando a dona. Ela começou a cantar assim, a gente não estava preparado, só que saí correndo quase como se fosse um documentário, né? Atrás dela, né? Enfim. Alguém mais? Bom, eu queria que você falasse um pouco, assim, você já comentou um pouco da tua trajetória, que foi sempre acompanhada desses movimentos políticos, principalmente aí eu quero falar de cinema, né? Embrafilme, que você falasse um pouco de como foi esse contato com o Embrafilme e pós-Embrafilme, né? Porque você pega exatamente essa transição, né? De uma Embrafilme já caindo, né? E já sendo esvaziada, de certa forma, né? Para as questões turísticas e tudo mais. E, logo em seguida, essa transição para esse novo modelo, né, pós-retomada, porque também é uma outra forma de fazer cinema, né, uma outra maneira, né, um pouco você dá essa experiência para mim. Olhando para trás, até eu também acho que a Embrafilme vivia já momentos de decadência, entendeu? Mas naquele momento eu não se sentia isso, eu não sentia, eu que não era tão próxima, entendeu? Eu tive 2 contatos fortes com a Embrafilme. O primeiro foi com o meu primeiro documentário mesmo, que a gente entrou e teve essa história, eu saí da Embrafilme e terminei sozinho. E o segundo que bom tive que é a produção da Embrafilme. Quer dizer, que foi um edital de documentário média-metragem que eu entrei e depois fiz o longa, juntando com os prêmios que eu tinha e tal. E, quer dizer, obviamente, quer dizer, hoje em dia, se eu for falar, eu acho sempre que você ter uma
uma fonte só de financiamento é uma coisa que tende a ter um problema de tráfico de influência muito grande. Agora, eu não tinha nenhum contato e fiz filme. Entendeu? Quer dizer, também as coisas não são assim. Você fala, não, Embrafilme só tinha tráfico de influência, não, só se podia se conhecesse e tal, não sei o que, não. Não é verdade também, entendeu? Porque eu não tinha e fiz. Não tinha tráfico nenhum, não conheci ninguém e tal, não era de cinema e fiz. É óbvio que não me deram o dinheiro que dava para as pessoas, me deram um dinheirinho pequenininho e tal, mas é quando se começa, né? Quer dizer, obviamente que o Não Te Bebila, com a repercussão que teve, eu provavelmente ganharia alguma coisa se tivesse continuado a Embrafilme. Mas, em suma, eu acho realmente, assim, em tese, que uma única fonte de financiamento é uma coisa complicada porque tende a ter tráfico de influência. E é importante para a gente ter fontes alternativas. Ao mesmo tempo, quer dizer, a estrutura, o poder da Embrafilme junto à distribuição era uma coisa fascinante, entendeu? Era uma coisa que hoje, assim, a gente sente uma falta incrível. E que não dá, mas ao mesmo tempo não dá para você ressuscitar isso. Porque tudo mudou, o mercado mudou, essas grandes distribuidoras mudaram, entendeu? Agora era um poder muito grande, porque eles distribuíam os filmes brasileiros blockbusters, tipo Trapalhões e tal, então eles tinham o poder, junto aos exibidores, de poder impor os outros filmes brasileiros. Então, como os majors têm hoje, entendeu? Então isso a gente perdeu. Quer dizer, na época, o próprio Que Bom Te Ver, que era um filme dificílimo, ele foi distribuído no Brasil inteiro, distribuído em Belém e tal. Agora, não, pequeno. Sim, mas muito maior do que hoje. Não, muito maior do que hoje, mas foi uma coisa, sei lá, 20 mil por aí. Não, mas eu me lembro disso, teve mais público em Belém que São Paulo. São Paulo tinha uma sala de arte. Eu ando até, por acaso, encontrei os aqui do Cine Sesc, a gente viu, lembrando e tal. Você ia por um filme em São Paulo tinha uma sala de arte, já tinha o Cine Sesc. A gente fechava 3 semanas no Cine Sesc, assim, era massa. Então, não, era uma situação toda muito diferente de hoje, entendeu? Quer dizer, porque tudo mudou, não tem mais Gaumont, não tem mais distribuidoras europeias, terminaram. Então, e o cinema brasileiro hoje, quer dizer, acho que esse grande problema de distribuição, a gente está numa situação como nunca foi vivida. Nunca os números foram tão ruins para o cinema independente e autoral brasileiro, entendeu? Eu não sei nem como denominar isso, mas pelo menos os dois, cinema independente e autoral, sei lá. Porque não está ligado a uma major, nem está ligado a Lua Filmes. Digamos, por isso é independente. Agora, os números são ridículos. Há 10 anos atrás, eu acho que esse tipo de filme fazia entre 50 mil, 100 mil, 50 mil, 150 mil até chegou. Entendeu? Hoje em dia a gente faz entre 2 mil e 20, talvez 30. É ridículo, é uma diferença absurda. Isso em menos de 10 anos. Assim. O número de salas, por quanto o número de salas? Não, pelo contrário, você tem um circuito de arte até maior. O problema é que o cinema brasileiro ficou restrito ao circuito de arte. A gente, ao invés de disputar com os americanos, com o blockbuster e tal, a gente disputa com o europeu, o iraniano, o japonês, é uma loucura. Eu não quero disputar com o europeu, o iraniano, o japonês, entendeu? Eu acho que, obviamente, apesar de eu ser um cinema autoral independente, eu falo português, eu tenho muito mais público que o cinema iraniano ou europeu autoral. Né? Porque é a minha realidade que eu estou tratando, é evidente que eu tenho mais público. Eu tenho que ter uma maneira de atingir esse público. Cada vez a gente tem menos, entendeu? Muito complicado mesmo. Quer dizer, aí começa a história de internet, que não sei o quê, que acabou o cinema, é bom esquecer o cinema, mas a gente vai abrir mão desse mercado? Porque o cinema não vai acabar. Ninguém acha isso. Ninguém que aposta na internet, em biologia, no que seja, acha que o cinema vai acabar como o teatro. Isso vai continuar. É evidente que vai continuar de uma forma diferente. Mas é ali no cinema onde os filmes quer dizer, existem como janela, né? Quer dizer, a partir, se você tem uma boa abertura de cinema, depois você tem... É óbvio que os filmes hoje não são mais apenas cinema, eles têm uma carreira infinita, né? Infinita. Você tem milhares de formas de apresentar o audiovisual hoje, milhares de suportes, né? Tem TVs mais diversas, internet, DVD que ainda existe, Blu-ray, isso não. Mas para ele existir nesses outros campos todos, ele tem que ter um primeiro momento. A não ser que seja essa coisa que a gente está conversando hoje sobre essas produções locais e tal. Mas assim, como está configurado esse mercado hoje, se você não tem uma boa abertura de cinema, você não tem no resto. Entendeu? E essa abertura de cinema está cada vez mais complicada para a gente. Quer dizer, eles dizem assim, não, é preferível ficar 10, 15 semanas, mesmo que seja num horário, tudo bem.
resultado. Isso é ridículo, porque é um horário, claro que um horário numa sala você vai fazer, você conseguir fazer 100 pessoas, sei lá, num fim de semana, 150 tá bom, né? E é isso aí, juntando, não dá nada, vai dar aqueles 5 mil espectadores e tal. Mas alguns distribuidores dizem, mas você fica 10 semanas com o nome exposto. E isso vai te adiantar para depois. Mas depois também, com o mercado hoje, está tudo muito complicado, entendeu? É uma situação muito difícil, eu acho, para o cinema. Nunca existiu uma situação tão difícil. Na minha experiência de 30 anos, nunca existiu uma situação tão difícil de distribuição de cinema como a gente vive hoje para o cinema independente autoral. Eu acho que também teve um momento, acho que hoje em dia eles estão um pouquinho arrependidos, mas eu acho que houve um momento da política cinematográfica que também fortaleceu muito isso, que era um discurso de fazer público. O discurso de fazer público, faz filme de fazer público, a gente precisa aumentar o mercado. Sabe, aquela coisa, vamos fazer a China aqui e tal. Então, eu acho que houve um determinado momento que eles se arrependeram um pouco, e hoje o Fundo Setorial já está apoiando quer dizer, apoiou meu filme no ano passado, o filme da Júlia, quer dizer, já mudou um pouco até, mas porque eles ficaram com medo que o Brasil parou de aparecer em festival internacional. Não é nem pensando como a gente tem que trabalhar o público brasileiro, entendeu? Eles ficaram com medo pelo internacional. Mas o que é muito ruim, porque era uma direção, realmente, vamos fazer filmes blockbuster. E aí, para fazer filme blockbuster dentro da configuração que existe, é fazer televisão. É fazer o Triângulo Globo Filmes Major, um produtor nacional, e há lá algum programa de televisão. Tem. E dá. Obviamente que não dão todos, mas os que dão isso. Aí antes eu estava rindo até, porque de repente eu tinha apanhado o Globo, estava lá o bonequinho, estava construindo alguma coisa, mas tudo bem. Aí estava o bonequinho, todos os bonequinhos dormindo ou saindo, eram os filmes que tinham dado mais público. Era um Globo Filmes. Era impressionante, todos os bonequinhos dormindo ou saindo tinham dado um excelente público. Todos os bonequinhos aplaudindo de pé, não dava público nenhum. Então essa dicotomia, que realmente eu nunca vi tão bravo, entendeu? Tão radical como a gente está vivendo hoje. Lúcia, você viaja muito, né? Assim, a Lúcia recebeu prêmio em vários festivais importantes no mundo inteiro, Toronto, Sundance, Berlim. E fora isso, ela circula em vários outros países. Você sabe como funciona, não é? Essa conexão com o cinema, os cinemas locais, com as suas televisões. Você podia falar sobre isso, até juntando com essa lei, a Lei 12.485, que é uma lei que foi aprovada, que foi assinada pela Dilma no ano passado, que garante a inserção da produção independente na televisão brasileira. É uma lei que nos outros países já existia há muitos anos e no Brasil somente agora, de forma muito tímida, ela foi sancionada, não é? Só para você linkar essas duas coisas, assim, como que a televisão e o cinema se relacionam em outros países e a perspectiva com essa nova lei aqui no Brasil. Eu não acho que esse processo que eu estava falando que existe no Brasil seja só brasileiro, não. Eu acho que é um processo internacional, a gente vê isso praticamente no mundo inteiro. É óbvio que, por exemplo, a França é uma exceção total, porque tem uma política cinematográfica que vem do final da Segunda Guerra Mundial até hoje, não teve Collor, não teve ditadura, e foi vindo, e se adequando, né, ao mundo novo, quer dizer, o que vinha surgindo tecnologia e tal, adequando a política deles. Então, realmente, eles têm 40% do mercado, varia de 30% a 50%, dependendo do ano e tal. Tem uma defesa muito grande e consegue, dentro disso também, ser um dos poucos países que tem que tem cinematografia mundial. Lá você vai em Paris, você tem filmes de outros países. Isso praticamente lugar nenhum do mundo você tem. É muito difícil, muito difícil. E a televisão é a mesma coisa, quer dizer, a França tem muitos anos que tem uma política de obrigatoriedade da televisão, de investir em cinema. A Arte vai, até que você vê todos os filmes aí, tem Arte, Canal Plus e tal, que é uma percentagem que eles têm de obrigatoriedade dos canais de investir em cinema. Quer dizer, eu acho que o que está acontecendo aqui, na América Latina, particularmente Argentina e Bolívia, é uma coisa mais recente, já é uma reação. E acho que essa lei, por exemplo, que foi feita, que é mínima, que é a história das 3 horas e meia, quer dizer, passou a ser obrigatório 3 horas e meia de produção brasileira em todas as televisões, acaba, né? Que é
aparentemente ridículo, 3 horas e meia numa semana, né? E que provocou um auê incrível, já chamou todo mundo de... estão acabando com o mercado, esse discurso sempre e tal. Está dando um rebuliço para a gente incrível, assim. Eu já tive várias propostas de Fox, não sei o que, tentando de comprar todos, porque não pode também ter mais de 10 anos os filmes, porque senão de comprar os filmes mais recentes, estão apavorados aí, querendo se de alguma maneira se precaver, porque tem multa, né? Então, já é uma reação. Então, que é muito positivo, claro. Quer dizer, no momento que a lei ainda está sendo regulamentada, já se percebe esse reflexo, né? De como, assim, uma situação, uma exigência tão tímida, tão mínima, de 3 horas e meia por semana de produto, de conteúdo brasileiro nos canais de televisão, acabam por assinatura somente, né? Quer dizer, é super tímida isso, mas que já está causando um reflexo enorme. As produtoras já estão sendo... seus filmes estão sendo solicitados, é um depoimento super importante. Além das duas coisas, os filmes recentes todos estão sendo, está fazendo qualquer coisa para comprar, não estão nem exigindo exclusividade nem nada. E muita gente se preparando para fazer série, né? Muita gente mesmo. Principalmente no mercado de São Paulo, que é mais mercado de televisão e tal, está muito aquecido. Bom, eu achei o Heitor uma figura fantástica, realmente, né? E ele prende muito a gente, assim, a figura dele, a fala dele, né? Eu achei ele um excelente escritor, quer dizer, as cartas dele são, né, realmente fantásticas também. Mesmo quando ele mente muito bem, né? Mas a minha pergunta, na verdade, é o seguinte, eu queria saber o que te motivou a criar essa representação dele com um ator, o que te levou a isso, né? O que te motivou a isso? Como que você chega na escolha do Caio Blá, né? E como é que foi o trabalho de direção, né, de ator com o Caio? Normalmente quando se faz um documentário que tem carta, você chama um ator que fala em off e aí tem umas imagens cobrindo e tal, não sei o que. Eu não queria isso, né? Eu queria realmente que as cartas fossem interpretadas, o que era um complicador, porque eu também não queria mudar as cartas. Tudo que tá dito ali pelo Caio é original da carta. A gente editou, evidente, está tudo bem cortado, tudo, tal, um calhamaço. Mas a gente não mente, quer dizer, não tem nenhum roubo ali de palavras acrescentadas ou mesmo adaptadas à atualidade. Então eu estava lendo o texto escrito, quer dizer, literário, de 30 anos atrás, e a ideia era interpretar. Né? Porque a minha ideia era o seguinte, se você tinha uma estrutura dramática de que vinha desde meninos muito ingênuos, 18 anos, chegando em Londres até 10 anos depois, muito angustiado, enlouquecido na Índia, eu queria que aquilo fosse realmente, pudesse ser interpretado, esse arco dramático pudesse ser interpretado. Quer dizer, a minha discussão com o Caio era essa, que esse arco fosse passado para o espectador, entendeu? Para isso eu precisaria do ator. Para isso precisaria de interpretação, e não apenas de uma leitura. Mas obviamente que eu pensei também na hipótese do Heitor fazer leitura, né? O que era muito complicado, porque ele não é mais aquele garoto de 18 anos, né? E ele não é ator. Ele não poderia fazer aquilo. Aí seria um outro filme que ele falaria, seria ele hoje, o tempo todo, entendeu? Com todos os seus problemas, com todas as suas fantásticas atrações, entendeu? E qualidade, mas com a carga de um homem de 60 anos, entendeu? Com tudo que ele passou. Então, para fazer esse arco, eu precisava de um ator. E aí eu decidi, o Caio é uma pessoa que eu já tinha conhecido várias vezes a gente tinha se trombado, fez teste, algumas vezes eu pensei em trabalhar com ele, aí não tinha agenda, não tinha não sei o que também. Então, era uma pessoa que eu sabia, ele tem muito interesse na época, ele adora os anos 70, tem um certo fascínio pela época. E é uma pessoa, eu considero um excelente ator. E foi muito legal mesmo, porque eu acho que ele fez duas coisas, assim, como ator, que foram fundamentais para o filme. Uma, ele pediu para eu conhecer o Heitor. E não somente conhecer, como chegou lá e falou, bom, tchau, Lúcio, eu vou ficar sozinho com ele. E ficou lá com ele. E acabaram estabelecendo uma relação e tal. E a segunda é que ele me pediu para ler as cartas originalmente, não somente o que estava no roteiro. Quer dizer, com isso,
eu acho que ele fez um trabalho muito mais de aprofundamento no personagem para poder criar esse arco do que de leitor das cartas, entendeu? Ele nem decorou as cartas mesmo, ele lia aquilo tudo, tal, não sei o quê, ele tem uma memória muito boa de imediato, mas a questão foi muito mais saber o que era esse arco, o que era aquele personagem, entendeu? E na hora, somente assim, meia hora antes é que ele pegava no pau nas cartas, porque a gente também ficava mudando muito e tal. Então, eu acho que essas duas decisões que partiram dele, mais do que de mim, foram decisões fantásticas que vêm de um excelente ator, né? Que simplesmente não pegou o roteiro, ficou estudando o roteiro, entendeu? Ele foi além. Oi, boa noite. Eu acho que uma coisa que me atraiu muito no filme é a questão de como é retratada a imagem. Eu acho que é muito forte a questão da memória tratada com as fotografias, as imagens que são projetadas. Eu acho isso muito rico, assim. E foi essa parte documental também. E eu queria saber como foi a sua relação com a direção de fotografia do filme, como é que foi trabalhar e como se deu esse processo e na direção em geral, com o restante da equipe. Essa questão das projeções foi uma coisa que, assim, quando eu pensei em fazer o filme, quando ele deixou de ser literatura e virar um filme, era uma coisa que eu estava começando desde o início, né? Eu não ia fazer as viagens, eu não queria que fosse geográfica a viagem, eu não queria ficar fazendo mapinha e tal, não sei o quê. Eu tinha visto algum tempo atrás um curta muito legal chamado Super Barroco, da Renata Pinheiro, lá do Recife, e que usava isso. Não sei se você conhece esse curta. É muito lindo. E que usava de uma maneira diferente, porque normalmente quando você usa, quer dizer, atualmente para televisão e tal, não sei o que, você usa com croma, né? Então aquela coisa eletrônica, assim, que fica toda, mesmo bem feita, eletrônica. Não tem como fugir disso. Eu não queria fazer coisa eletrônica. E quando eu vi esse curta, ela usava dramaticamente a projeção, essa integração entre o cenário que estava sendo projetado e tal. E eu conversei com com ela, e ela quase trabalhou no filme, depois não pôde, que ela estava fazendo outro filme. Ela também ganhou o mesmo edital que eu ganhei, né, para fazer o documentário. Mas eu conversei com ela e com o diretor de fotografia dela, para saber tecnicamente como é que eles tinham feito. Então, a partir daí a gente começou a trabalhar. Eu, fotógrafo e tal, fizemos muitos testes, assim, eu, assistente de câmera, meu assistente, fizemos milhares de testes de projeção, tem um projetor que funcionava, outro não funcionava, já nem me lembro mais, mas foi uma loucura total, entendeu? Chegar até isso. E algumas coisas assim, foram coisas que eu pensei em fazer, e às vezes eu me lembro que tinha assistente que dizia, isso não vai dar certo, porque quando, por exemplo, o Caio senta na cadeira em que o Heitor está no meu escritório e que ele se levanta e sai, né? Foi uma brincadeira, eu falava, não vai dar certo. Para o fotógrafo é muito complicado, porque ele tinha que iluminar o Caio sem prejudicar a projeção, e eram os acertos que a gente fazia, não. Eu lembro que essa cena todo mundo dizia, isso não vai dar certo, a gente ficou um tempão, entendeu, até conseguir. Quer dizer, isso depois de todos os testes iniciais, né, que era definir qual projetor. E dava muito, foi muito confuso tudo, porque era muito aparelho eletrônico junto, que sempre alguma coisa pifava, entendeu? Que a gente estava com laptop, qualidade de som, projetor e câmera. A gente trabalhou com a Red para fazer. Então, a gente tinha uma definição muito legal, né? Mas foi realmente tecnicamente bem complicado. Eram algumas ideias que pintavam, assim, por exemplo, a coisa também dos dois juntos, né? Eu queria misturar os dois, né? Essa história de misturar personagem e ator. A coisa dos dois juntos ali já foi feito, mas para ser finalizado em pós. Mas a da projeção foi no set mesmo. Foi muito ensaio e erro, eu diria. Como é que o Heitor viu o filme? Qual foi a relação dele? Aos pouquinhos. Ele mora perto da minha produtora, então ele vai todo dia lá na produtora. Ele chegava, olhava um pouquinho, saía, olhava um pouquinho. Quando eu falei para ele que eu ia filmar no Pinel, ele não gostou. Eu falei, Heitor, mas aí não dá, ou a gente fala tudo ou não fala, entendeu? Aí virou um filme agora, não dá para fazer um institucional de você. Aí ele falou, tá legal. Ficou meio invocado, mas falou, tá legal. Aí foi comigo lá no Pinel, então, conversar.
E depois ele viu assim, inteiro, ele viu bem depois. Ele via pedacinho, dizia que não queria ver, dizia que não ia ver e tal. E por que você cortou a parte que ele trabalha? Por isso meu montador sempre dizia assim, tá louco, vamos cortar essa parte. Eu falei, não, mas isso é uma metalinguagem maravilhosa. Que era legal mostrar que eu fiz entrevista quase durante 1 ano e meio, né? Porque eu fiz as primeiras entrevistas, algumas estavam com problemas, depois foi um processo também. Esse filme começou na montagem, né? Ele começa ao contrário, né? Eu tinha esse filme escrito, eu tinha minha primeira leva de entrevistas com o Heitor, então eu peguei meu texto, fiz um guia off, pus as entrevistas, a gente foi e pus um guia off das cartas. Aí a gente foi vendo o que funcionava e o que não funcionava. E depois eu fui continuando, eu entrevistei durante quase 1 ano e meio. É que ele não muda de roupa, ele só usa camiseta. Só muda de branco para cinza, mas ele só usa camiseta. Mas foi durante 1 ano e meio, eu achei legal, quer dizer, no final, foi justamente isso, foi uma ida que ele vinha da Austrália para a Nova Zelândia e voltava para a Austrália. Já estava muito longo. E a gente teve que cortar essa parte. A gente cortou bastante, claro, né? O filme estava com 2 horas e meia quando a gente fez o primeiro quarto. Eu falei para ele, eu tinha falado, olha, não deu, cortei a Nova Zelândia. E quando eu falei, cortei a Nova Zelândia, ele falou, eu achei aquilo maravilhoso para ficar no filme como uma metalinguagem, né? Mas foi por isso, estava grande. Boa noite. Eu queria falar do Bom Te Ver Vivo aqui. Eu achei genial, um dos melhores documentários que eu já vi. E em uma fala que eu achei genial da Irene Ravache, que ela fala da criação do Marte, né? Das necessidades e da figura que a pessoa tem. E eu estava lendo uma declaração sua, do seu novo trabalho, Memória que Me Conta, que você fala do personagem da Simone Spoladori. Isso. Que você optou por manter ela sempre, uma memória dela sempre jovem. E se isso é a tentativa de fazer da personagem Marte, sabe? Eu fiz um link entre os 2 filmes. E eu queria que você comentasse também o Maré, Nossa História de Amor, que eu achei muito bonitinho e eu achei meio estonante da sua filmografia, assim. Mas eu acho muito bom esse filme. A Simone. Não, eu acho que o negócio da Simone foi uma coisa muito progressiva, né? Porque inicialmente no roteiro, era um roteiro em torno de um grupo de pessoas com seus filhos e tal, em torno de uma pessoa que estava morrendo. Que era essa figura mítica para todo mundo. Tá? E aí eu comecei a sentir a necessidade dela surgir mais, né? Ela foi surgindo em off, eu comecei a sentir a necessidade dela surgir fisicamente, né? E aí veio essa ideia, assim, de que realmente era o mito, porque você não explica o mito, e o mito existe, né? A gente tem um mito na história, a gente tem um mito entre amigos, a gente tem um mito de nós, mesmo que a gente constrói, morreu, a gente não vai, a gente... E aí surgiu a ideia de que na imaginação das pessoas ela pareceria sempre jovem e bonita, porque ela era uma pessoa que nós queríamos que ficasse com o mito, e não com o Marte, é diferente, acho que a relação. E em relação ao Maré, é um filme também, eu gosto bastante também. Eu fui bailarina, fiz dança há muitos anos quando era jovem, até fiz dança clássica. E sempre gostei muito de dança e quando eu queria fazer um musical, eu tinha saído do Quase Dois Irmãos, que era um filme muito pesado, então eu queria fazer um musical e ao mesmo tempo fazer um musical que não tivesse nada a ver com a minha vida, não tinha uma comédia musical, não tinha muito a ver. E uma vez passando, eu tinha tido muito contato com os meninos das comunidades e tal, por causa do Quase Dois Irmãos, e tinha tido contato com a história da Maré, que era dividida com muitas outras. E aí uma vez estava passando e pensei, poxa, por que não fazer um Romeu e Julieta lá dentro? E aí surgiu a ideia e a gente foi desenvolvendo e foi um trabalho muito interessante. A gente levou 6 meses trabalhando naquele filme de ensaio com os meninos. E ela estava falando hoje até que era dura, 60 garotos com hormônio lá em cima, todo mundo... Mas foi uma bela experiência também. Posso fazer então mais uma? Hã? Ah, legal. Não, se for falar do filme, você faz primeiro, que eu já ia mandar. É do filme? Peraí.
nem sei se eu vou conseguir formular bem essa pergunta, porque eu estou pensando nela aqui esse tempo todo. É que me chamou muita atenção esse encontro, né, do você e o Heitor, né, esses dois personagens, porque um é a mobilidade o tempo inteiro, dar a volta ao mundo 2 vezes, né? E o período que você se retrata é um período que você está preso, né? Então, é uma coisa que puxa muito para o estático, né? Mas, por outro lado, quer dizer, tem uma relação, eu acho que com uma determinada tensão que existiu entre 2 correntes, muito fortes nos anos 60, 70, que era entre as pessoas que optavam por militar, politicamente, quer dizer, inclusive entrando na guerrilha, etc., e os que se diziam que eram os desbundados, né? Quer dizer, aqueles caras que entravam de repente nas drogas e viraram hippies, etc., né? Quer dizer, vamos dizer, 2 escolhas que às vezes não dialogavam e que um às vezes criticava o outro, né? Por essa escolha. E esse filme, eu acho que promove um encontro, né? Talvez um reencontro, ou um primeiro encontro, talvez, de acho que 2 correntes assim, muito próximas. Assim, eu identificaria você muito mais como aquela pessoa que resolveu, de repente, partir mais para a militância política, e o Heitor muito mais identificado com essa coisa beatnik, né? Essa coisa realmente desbundada, vamos dizer assim. Então eu queria, não sei, te ouvir um pouco, se é um pouco isso, né? Se eu não estaria equivocado pensando isso. A outra coisa que eu queria falar no final era isso, quer dizer, que eu achei extremamente complicado como isso se resolve no filme, porque no fundo vocês acabam vivendo aquele drama de repente prender o Heitor, né? Quer dizer, acaba que a trajetória dele vai ser a trajetória de alguém que vai cada vez mais ficando estático até não se mover mais, inclusive até do ponto de vista do enquadramento, né? Então, e vocês assim acabam botando ele contra a vontade, mas acabam botando ele atrás das grades. Quer dizer, não sei, eu achei tudo isso muito complexo. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Primeiro, em relação às 2 correntes, eu acho que existe uma certa caricatura, né? Como se fossem 2 correntes de oposição e tal. Acho que fizeram uma geração muito próxima, né? Realmente pessoas foram para luta armada, pessoas não foram para luta armada. Digamos, os mais radicais desses grupos, um foi muita droga, muito pesado, o outro foi para a luta armada, o resto ficou na oposição minimalista aqui, ou se drogou um pouquinho, mas a maior parte daqui também foi para o exílio, a maior parte saiu do Brasil, então era muito difícil ficar no Brasil naquele momento. Mas eu acho que é muito caricaturado, visto de uma forma muito caricata, como se essas 2 correntes realmente estivessem brigando entre si, né? Óbvio que tinha conflito, quer dizer, mesmo entre eu e o Heitor, eu falo no determinado momento que tem conflito. Mas eu acho que eram 2 reações ao mesmo momento que se vivia, entendeu? Porque, como eu falei antes, não era só a questão da ditadura, não era a questão da resistência à ditadura apenas, mas era uma mudança comportamental muito grande, né? Então, quer dizer, tinha muito mais vinculação do que oposição, né? Entre esses 2 grupos. Eu acho que, de alguma maneira, esse filme resgata isso. E pode resgatar porque nós éramos irmãos e muito chegados, né? A história começa toda porque meus pais mandam ele para Londres para ele não entrar na guerrilha. E segundo, o movimento circular era muito isso mesmo, até numa das sinapses eu escrevi isso, né? Quer dizer, que contraditoriamente, enquanto nesse período todo eu estava presa ou recém saída da prisão, que eu também me sentia muito presa, porque era tudo muito recente, eu até nem podia sair do país, até 79 eu era proibida de sair do país quando eu respondi o processo. O Heitor, depois disso, vai num processo, enquanto eu ganho o mundo, quer dizer, a partir dali eu vou pouco a pouco ganhando o mundo, ele vai realmente ficando praticamente preso. E foi a decisão final, quando a gente resolve aceitar uma medicação, que era a medicação que ele se adaptava, e foi muito duro para a gente, e a gente não viu uma outra alternativa. Mas é um processo, assim, eu acho que foi realmente como se, quando eu saí, quer dizer, quando eu consegui ganhar a liberdade, ele perdeu, né?
porque tem esse período que você foi presa e o Heitor ganhou o mundo, e era um momento assim que a gente... Ele é marcado pela inserção, né, forte do jovem na política, que era você, e também o jovem descobrindo a liberdade, enfim, usufruindo disso através do hipismo e tal. Você podia fazer um paralelo, assim, até porque a Lúcia falou algumas vezes em Júlia, ela está falando da Júlia Murat, que é a filha dela, que está com um filme belíssimo em cartaz, né, que é uma frase, o nome, eu acho. Histórias que só existem quando lembradas. Histórias que só existem quando lembradas. É um filme lindíssimo, ganhou milhares, mais de 10 prêmios, eu acho. 30 prêmios, todos internacionais. E ele está em cartaz, mas assim... E a Júlia, ela tem 20 e poucos anos, né? 32. Ou seja, é assim... Acabou de ganhar uma filha, você podia fazer esse paralelo entre essas gerações, assim, a Júlia, sei lá, agora e você naquele tempo. Ela está, né, mais ou menos começando, ela já fez outras coisas, mas assim... você faria esse paralelo, assim, a importância da política? Como que é hoje o jovem? Eu estou pensando também muito nos alunos também, que é mais ou menos aí nessa outra, né, nessa geração mais nova, assim. A primeira coisa que eu acho importante dizer é que toda vez que as pessoas me identificam muito os anos 60, eu digo 70, e eu digo, bom, a primeira coisa que eu preciso dizer é que a grande felicidade que eu tenho na minha vida é que a minha filha não precisou viver sob uma ditadura. Então, primeiro parte daí, né? Eu acho que isso aí é um grande ganho que o Brasil teve, é um grande ganho que vocês tiveram. E acho que isso muda tudo, quer dizer, é evidente que a gente vive hoje um mundo muito mais careta, a gente vive uma dominação no mercado que é insuportável, mas isso, vamos brigar contra isso, vamos vivenciar isso, né? Agora, isso muda tudo no seguinte sentido também, porque naquele momento, quer dizer, a gente pensava em fazer revolução e mudar o mundo, ninguém tinha uma relação profissional, pelo contrário, se abandonava tudo, se abandonava a família, se abandonava a profissão, se abandonava todos os desejos em nome de uma coisa maior que era mudar o mundo, né? Eu acho que essa geração mais jovem, hoje, ela entra no mercado de trabalho extremamente competitivo, que é muito cedo, né? Quer dizer, do ponto de vista de criação, é evidente, eu acho que tem vantagens, assim, a minha filha, por exemplo, ela é muito multimídia, eu acho que os amigos dela também, elas meio que trabalharam em todos os departamentos de cinema, sabem fazer tudo, tem uma formação técnica infinitamente superior à que eu tive, né? Que foi tudo meio conturbado, né? Minha geração é conturbada, né? Não tem formação, né? Então, eu acho que, quer dizer, acho que para vocês têm uma formação muito melhor, formação profissional mesmo, não dá para comparar, né? E muito mais diversificado do que a gente teve. Acho que enfrentam um mundo difícil também, porque é esse mundo muito competitivo, né? E que tem essa visão de mercado muito forte. Mas eu acho que, por exemplo, em termos de cinema, estão vindo aí com muita força, né? Tem feito coisas muito interessantes. Bom, gente, então só queria agradecer mais uma vez a presença da Lúcia, dela ter se disponibilizado a estar aqui conosco essa noite. Ela está vindo de dias, eu não vou mais dizer data nem nada, porque eu estou falando muito fora. Mas enfim, ela está, eu acho que há mais de 20 dias ou qualquer coisa, parecendo viajando só para... Né, ela nunca mais voltou para a casa dela, ela saiu de uma cidade para outra. E amanhã eu volto. E amanhã, finalmente, ela vai voltar para casa. Então, assim, realmente, a gente agradece de coração a presença dela, a disponibilidade dela de poder estar aqui conosco. Eu acho que foi super bacana. E esperamos que tenha, quem sabe, uma retrospectiva da obra dela aqui em algum momento, né? Obrigada, Lúcia.